solução desse problema é se os coeficientes dessas combinações forem iguais, porque eles são uma base, são linearmente independentes. Né? Então daqui a gente tira o x. Os nossos x vão ser I, F, B a C. Se você quiser, você pode ter menos I, F, B, C, A, usando que eles são completamente antissimétricos. Isso é para lembrar da ordem da matriz, né? B é o índice que indica qual é o gerador. C e A são os índices que indicam os componentes da matriz. Tá certo? Então, se você botar exatamente nessa ordem, tem que botar um menos ali na frente. Tá? Portanto, essa equação aí diz para a gente que a gente sabe exatamente quem são todos os geradores, porque eu conheço as constantes de estrutura. Né? Eu colei lá e dei para vocês. Né? As constantes de estrutura do SO3. Estão colocadas ali. Então, a representação adjunta está totalmente definida em termos desses caras. Se vocês quiserem checar, né, é fácil, usando a identidade de Jacob, mostrar o seguinte: o comutador de x til A com x til B é I, F, A, B, C, x til C. Portanto, isso aí é outra maneira de você verificar que você tem uma representação. É você pegar suas 8 matrizes que estão associadas com geradores, calcular os comutadores entre elas e mostrar que dá a mesma coisa que os comutadores das matrizes de Gelman. Certo? Representação adjunta. Hã? Você está o quê? Com dúvida se no I. Tem outro I comparando. Qual I que você está em dúvida? O I na frente do F e B a C. Do F na e primeira B a C? do X til igual a Peraí. Tem porque eu esqueci de escrever o I aqui, cara. Tinha I. tá. Aqui tinha I. Aqui tem I. E aqui tem I. Não tem aquele I assim. É colar para o direito. Né? Bom, deixa eu falar mais 2 fatos breves aqui para vocês, e aí a gente começa a nossa trajetória aqui em direção às raízes, tá? Os 2 fatos breves são os seguintes, né? Primeiro eu vou só citar isso aqui, né? Conectividade com identidade. Então você pode pegar qualquer elemento do SO3, tá certo? Por exemplo, imagina o SO3 como sendo um conjunto, né? Onde cada ponto do conjunto é uma transformação, é uma matriz, né? 3x3, determinante 1, unitária, né? Você pode conectar qualquer matriz do SO3 por uma curva contínua dentro do SO3 à identidade. Certo? Você pode sair da identidade e, através de uma curva contínua, completamente contida em SO3, você chegar a qualquer elemento do SO3. Certo? Você poderia chamar essa curva assim, ó, alfa de t igual a exponencial de i eta a de t na sobre 2, PA sobre PA, né, no geral. Teta a de t vai ser uma
curva desse espaço de parâmetros, e à medida que essa curva evolui, ela te leva, por exemplo, do conjunto de todos os parâmetros iguais a zero, que dão a identidade, até todos os parâmetros iguais a um certo valor. Todo e qualquer elemento do SO3 é atingível dessa maneira. O que significa que o SO3 é um grupo de Lie conexo com a identidade. Nem todo grupo de Lie vai ser conexo com a identidade. Se você tirar o S do SO3, se ficar só com o 3, ele já não é conexo com a identidade. Vai haver elementos do U3 que você não pode escrever de uma maneira que não há uma curva contínua unindo eles e a identidade. Tá certo? Isso é uma coisa particularmente importante, né, do ponto de vista da teoria, por exemplo, de variedades diferenciadas. Tá certo? Se você quiser encarar o SO3 como uma variedade diferenciada. Segundo fato, né, vai ser o seguinte: eu vou definir uma coisa chamada forma de Killing. E vou fazer um uso maléfico dessa forma de Killing mais à frente. Certo? Por enquanto, vamos só definir a forma de Killing. Forma de Killing é um negócio que eu vou definir assim: GAD é um traço de PA PB. Então você pode observar que a definição da forma de Killing está sendo feita numa representação arbitrária, não necessariamente na representação fundamental, a representação que define o SO3. Eu poderia pegar a métrica e transferir, modificar ela e botar numa forma de Killing assim? A métrica lá da relatividade. Isso é um pouco o que o pessoal faz quando... não é exatamente não, mas é um pouco o que o pessoal faz quando eles falam em Fairbairn, né? Nessas coisas. Mas não é exatamente a mesma coisa, é melhor nem tocar nesse assunto por aqui, para não haver confusão, né? Porque assim, o traço geralmente a gente fala em mecânica quântica, no Gemini e em relatividade, parece até que está fazendo um casamento. Mas... Entendeu? Eu entendi o que você quer dizer, mas tenho resistência em embarcar de coração. Né? Eu tenho resistência em embarcar de cabeça no que você está falando. Eu só estou perguntando. Eu estou dizendo que eu não tenho certeza de que a conexão entre as duas coisas é tão direta assim. Pode não ser tão direta assim. Pode até nem existir, mas eu não estou afirmando nada definitivamente. Tá? Mas sim, tem uma coisa que você tem razão. Esse cara é uma métrica. Viu? Ele é uma métrica. É uma métrica na álgebra de Lie. A gente só não sabe a métrica de quê, né? Não, você sabe inclusive que métrica é. Uma métrica na álgebra de Lie. Você pode usar esse GAD para levantar e abaixar índice, nem você usa uma meta-mili. Tá certo? Alguém fez uma pergunta na aula passada sobre a antissimetria automática do FABC, as constantes de estrutura. Os FABCs, no caso geral, não são automaticamente completamente dissimétricos. Mas usando a forma de Killing, você pode levá-los de uma forma que é completamente dissimétrica. Tá certo? Quer dizer, mesmo que eles não sejam completamente dissimétricos, é possível levá-los numa forma completamente dissimétrica usando a forma de Killing. Tá certo? A verdade é que mecânica quântica e relatividade não dá para casar não, né? Não dá para casar. Não é por essa razão, não. Bom, é claro que se você calcular o GAD, você vai ver que como o traço é traço de PATB igual ao traço de TTA, o G é uma matriz simétrica, né? Já é um bom começo para ele, para ser métrica, né? E, além disso, é uma matriz real, simétrica e real. Se você calcular o GAD estrela, o traço de PA estrela, TB estrela, né? Isso aqui é o traço de PA transposto, TB transposto, que é o traço de TB
TA transposto, traço da transposta é igual ao traço, então esse é o traço PB TA, que é o traço do TAPB, que é o próprio GAB. Né? Então, o GAB é real e assimétrico. Né? Claro, na hipótese, nós estamos falando de T's que são hermitianos. Né? Ou seja, na hipótese de eu estar considerando uma representação unitária do grupo S3. É bom frisar que nós estamos interessados em representações unitárias do grupo S3. Se eu abrir o leque para representações não unitárias, aí tem mais discussão ainda para fazer. Né? Mas enquanto eu falar em representações unitárias, aí os T's têm que ser sempre hermitianos. Se você escrever o cara como exponencial de alfa T e teta T. Né? Então, isso é a forma de Killing e eu estou colocando ela agora aí para vocês, mas a gente não vai utilizar imediatamente. Né? A gente vai deixá-la definida, né, como um objeto simétrico, né, e real. Tá? E só lembrando que, no caso, por exemplo, da representação, né, das matrizes de Gell-Mann, você tem o GAB, traço, lambda A sobre 2, lambda B sobre 2, que é um meio de delta AB. Então, esse G é uma matriz não singular, ou seja, ela tem determinante diferente de zero. Portanto, ela pode ser invertida, você pode montar uma forma de Killing inversa. Né? Então, você pode abaixar índices com ela, mas também pode levantar índices com ela. Isso é uma coisa interessante, fundamental. E, em geral, no caso do S3 ou do SUM, vamos falar do S3 especificamente, o GAB, numa representação genérica, ele vai ser proporcional para uma constante que depende da representação à matriz de identidade, delta B. Certo? Você vai mostrar isso ou indicar isso? Não vou mostrar isso. Mas vai indicar o indicador que faz isso? Essa não faz isso. Não é todo mundo que faz isso, não. Eu posso indicar, sim. Eu posso procurar. Se estiver realmente interessado, posso procurar. Eu mais uma curiosidade. Se for muito difícil, eu te falo. Não, mas acho que tem. Acho que tem referência, sim, para isso. Mas se vai ser difícil ou fácil, eu não sei. As são boas, parece ser interessante. O fato é que é sempre proporcional a isso. Vocês vão ver em várias lagrangianas, do modelo padrão, né, lagrangianas de teoria de Young-Mills, o termo cinético é sempre um meio do traço de F' e F'. Né? Mas às vezes tem um fator lambda, né? 1 sobre 2 lambda, traço de F' e F'. Tem que normalizar. Onde esse lambda, então, ele vai ser justamente um fator que vai normalizar esse traço. Ele vai garantir que esse termo cinético vai se reduzir a menos 1/4 de F' A, que é o termo cinético usual na teoria, por exemplo, a teoria eletromagnética. Né? Assim. Então, a razão da presença desse fator lá é por isso, né? Na verdade, porque esse traço de TAPB é uma quantidade que depende da representação que você está considerando. Não é um negócio sempre fixo. Então, às vezes, você tem que descontar esse fator na sua lagrangiana. Mas o fato dele aparecer lá explicitamente não significa que você está tendo um resultado dependente da representação. É isso que eu ia perguntar. Ele não depende da representação. A parte de gauge, não. A parte de gauge, não. A parte de matéria, sim. Ninguém se apavora em ficar ouvindo falar esses palavrões. Daqui a pouco vai ficar mais claro. Né? Não sei o que isso tudo quer dizer. Para quem sabe, entenda isso. Né? A parte de gauge não é dependente da representação. Né? A parte de gauge está sempre no que se chama de representação adjunta. Você carrega os índices da representação adjunta. Então, você descontando esse fator aí, você tem certeza que você não carrega nenhuma dependência da representação que você põe nos esfera.
Bom, são 10 para 6, acho que está tarde demais para a gente começar com as raízes. Né? Vamos parar por aqui. E quinta-feira a gente dá um barco para frente. E aí a gente começa com raízes direto, sem revisão, sem nada. Exato. Dizendo que não ia ter revisão, teve revisão. Na aula 6, tanto a aula anterior quanto essa não são o assunto que eu ia dar. Nós já temos 2 aulas que a gente está enrolando aqui. Mas tá, é isso aí, tchau.